aqui de novo para poder falar com você sobre o livro Educar os Três Primeiros Anos, a experiência de Pickler Locks. Hoje a gente vai falar sobre o, a página 45 até a página 58. Eu vou trazer alguns pontos e algumas reflexões que eu achei que são importantes para a gente compreender melhor essa abordagem e também levar essas sugestões e essas modificações para o nosso trabalho ou para a nossa casa com a nossa criança. É, bom, para quem quer acompanhar, já falei aí, está na página 45, o texto é: o que é autonomia na primeira infância? Bom, é isso, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo aqui e eu espero que vocês gostem. E aí, gente, aqui nessa primeira parte do texto, né, o que é a autonomia na primeira infância, esse texto ele é de Tardos e Zanto, elas vão trazer algumas estatísticas agora logo no início, e essas estatísticas, para mim, elas têm uma importância no sentido de mostrar para a gente o quão é importante observar a criança, o quanto de movimento que a criança faz em tão pouco tempo que às vezes a gente até se perde, a gente parece tão natural para a gente, ou tão corrido a nossa rotina, que a gente não para observar a criança. E quando a gente não para observar a criança, a gente perde aquilo que a criança tem, não para mostrar para a gente necessariamente, mas para a gente perceber aquilo que a criança é capaz, sem necessariamente ter a intervenção do adulto. Então, é sobre a gente observar aquela criança e ver como que ela vai evoluindo a partir de algo tão simples, né? Que aqui na frente ela vai falar um pouco, ela traz meio que um relato, assim, né? De uma criança de 8 dias, né? Que depois de mamar, como que ela fica? Isso está lá na página 47, nos braços da mãe, que ela fica imóvel, que ela vai buscar, né? Na sua experiência ocular primeiro, porque ela tem 8 dias, ela não está fazendo tantos movimentos, enfim, ela tá em um momento que esse momento, ele é um momento único. E ali ela está buscando experiências e a partir desse movimento, desse globo ocular, ela consegue, ela vai em busca de outro movimento, que é girar a cabeça, né? Para buscar para ampliar essa possibilidade de campo de visão que ela apresenta aqui. Mas voltando um pouco, eu quero trazer para vocês aqui que eu achei que é muito importante. Lá na página 46, ela vai falar assim: qual é a atividade, né? Que atividade? E aí ela vem falar dessa investigação experimental, né, que descobre cada vez mais facetas da competência da criança. A gente precisa ser o quê? Um educador observador, pais observadores, né, que observa essa criança com um ato, com um sentimento, não só um sentimento, mas uma ação mesmo curiosa. Sabe quando você está desenvolvendo uma pesquisa? É sobre isso. Você precisa ser curioso, investigativo naquilo, interessado naquilo que você está pesquisando. E ali você consegue encontrar respostas que às vezes você não consegue em lugar nenhum, porque é sobre observar detalhes, é sobre observar aquilo que a criança ali naquele momento ela é capaz de fazer ou aquilo que ela está descobrindo, porque a criança, ela vai até falar um pouquinho aqui mais para frente, ela não busca pelo futuro, ela está vivendo o momento presente. Quem acha que a criança precisa de mais para frente, então, tipo, tá bom, ela já consegue rolar, então agora eu vou colocar ela na posição sentada. Isso é algo que a gente acha que a criança precisa, mas ela precisa alcançar essas posturas devagar, de acordo com aquilo que o corpo dela consegue fazer. Então a gente não coloca, eu acho que eu falei isso no vídeo anterior, a criança numa postura que ela não consegue alcançar ela sozinha e voltar. Então eu não posso colocar essa criança sentada se essa criança não consegue sustentar o tronco dela sozinha, se essa criança ainda não chegou a se sentar sozinha. Eu não posso forçar a criança a andar, a engatinhar,
se essa criança ela ainda não fortaleceu esses músculos dela para conseguir essa ampliação, essa amplitude, essa locomoção, né? Ela não ampliou as possibilidades desse movimento livre dela, em que ela consegue mudar de posição e retomar nessa posição que ela estava inicialmente. E aí ela vai falar assim: o recém-nascido ainda é considerado como alguém a que teremos que ensinar tudo, ou pelo menos alguém que temos de fazer que exercitar suas capacidades segundo nos parece importante para o seu desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente pega aquelas tabelas de desenvolvimento e a gente fala assim: nossa, a criança ela precisa engatinhar, ela precisa olhar. Não é sobre ela precisar fazer. Algumas crianças elas vão se desenvolver mais precocemente, outras crianças elas vão se desenvolver na maior parte das crianças se desenvolve no mesmo, mais ou menos na mesma idade, com poucas diferenças, outras vão se desenvolver depois. Então a gente precisa dar um tempo para que essa criança ela consiga se desenvolver, porque às vezes ela ainda não conseguiu alcançar ali algo que para a gente é básico, mas que para ela tá difícil, né? Então e é nesse ponto que eu acho que Pickler é interessante, porque ela não vai, não é sobre caber na idade de 0 a 3, é sobre caber em qualquer idade, né? Se eu ainda não conseguir, eu não preciso fazer a outra parte que eu ainda não tenho a capacidade de fazer. E o mesmo vale para a criança. Se ela ainda não alcançou, como que eu vou colocar ela em outro movimento? Ah, mas como que eu faço, Michele, quando é uma criança que realmente ela já tá, né, há um tempo, né? Dá um espaçamento aí de um tempo que essa criança ela precisa desse tempo para se desenvolver. Se tá muito é, fora da curva, no sentido de tipo, realmente, Michele, tá um atraso muito grande, às vezes a gente precisa de ajuda externa. E essa ajuda externa a gente vai trazer quando necessário. Mas quando a gente está falando de crianças que a gente está observando, a gente está colhendo essas informações, a gente está sendo curioso e observando aquilo que a criança conseguia fazer, aquilo que ela está conseguindo cada vez mais, eu tenho suporte ali para poder me falar, não, bom, tem alguma coisa errada, ou bom, não tem nada errado, é questão de esperar um pouco mais. E aí eu vou compreendendo quem é essa criança. Então a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco e achar que, né, no mesmo balaio e achar que tá tudo igual, que é tudo igual para todo mundo, porque não é. Os interesses são individuais, a forma de se desenvolver, a forma de engatinhar ela é diferente, a forma de girar é diferente. Nem sempre, é porque às vezes a gente está tão acostumado com o movimento que a gente acha que é tudo igual para todo mundo, mas não é. A gente precisa dessa delicadeza e dessa sutileza de buscar essa observação nos seus pontos mais minuciosos mesmo. E aí, uma coisa que eu achei interessante sobre essa questão do movimento é que quando a gente tem essa compreensão de que a criança precisa das coisas, a gente vai lá e antecipa para a criança. E quando eu antecipo para a criança, além de eu ensinar para a criança que ela não consegue sozinha, o que que acontece? A criança ela passa a esperar e não a agir pelos próprios movimentos. Essa foi uma anotação que eu fiz aqui, porque eu achei que é sobre isso. Quando eu entrego para a criança ela perde o interesse. Ela perde o interesse no movimento, ela perde o interesse no ambiente. Michele, mas ela brincou, mas a gente cortou essa oportunidade que a criança tinha de, sei lá, levantar a perninha, né, ou praticar melhor esse movimento de locomoção, de passada, né, quando a criança está aprendendo a caminhar, né, ela perdeu a oportunidade de, sei lá, de pegar dentro de um objeto, outro objeto, então pegar dentro do cesto uma argola, pegar dentro do cesto um outro objeto, um outro brinquedo, ela perdeu essa oportunidade de fazer esse movimento de pinça amplo, de pinça mais pequenininho. Então, a gente
não pode fazer para a criança aquilo que ela ainda está tentando fazer por si só. E quando a criança ela já sabe fazer, eu não tenho que fazer por ela. Eu preciso esperar que essa criança faça por si, porque ela vai conseguir fazer. A gente só essa expectativa, ela é sobre a gente, não é sobre a criança. E quando a gente observa, a gente começa a descobrir isso. E aí ela fala assim: que há cada vez mais lugares em que a criança ela é percebida de uma outra maneira, ativa por si própria e competente desde o nascimento, rica de iniciativas e de interesses espontâneos pelo que a rodeia. As condições que as rodeiam, no sentido amplo do termo, determinam as possibilidades de realizar as experiências. Mas eu só sei disso a partir da observação. E aí, lá na página 47, ela começa a falar para a gente, a trazer, elas, né, na verdade, as autoras, elas começam a trazer para a gente alguns aspectos que são importantes sobre a observação. Então, o que é essa observação concreta? Essa observação concreta é a que nos pode convencer da importância fundamental da atividade na vida psíquica da criança. Porque quando a criança está se desenvolvendo, não é só sobre o movimento. Ela está se desenvolvendo psicologicamente, ela está se desenvolvendo emocionalmente, socialmente. Ela está aprendendo a lidar com muitas coisas, muitas informações ao mesmo tempo. Então eu preciso ter cautela com aquilo que eu ofereço para a criança, com a forma como eu disponho aquilo dali para a criança. Mas eu só vou conseguir saber essas respostas observando. E aí ela fala assim: os parâmetros de observação são a qualidade da atividade, o seu conteúdo, a sua duração e o lugar que ocupa em relação ao comportamento global da criança. Nessa situação, não se trata de medir o que a criança ela já é capaz de fazer, mas sim dos seus momentos habituais de vida, de olhar o que a criança de olhar a criança que está espontaneamente na atividade, porque não é uma atividade que eu coloquei a criança. Então, por exemplo, quando eu monto uma atividade, vamos ser sinceros aqui, a gente que é educador, ou até a gente que é pai também. Mas se a gente comprar alguma coisa para criança, tá bom, então eu vi o cesto do tesouro, vou montar um cesto do tesouro para criança. Eu sei porque eu já fiz isso. Você monta aquele cesto para criança, você espera que a criança tenha esse interesse. E aí você vai lá e coloca na mão dela. Mas não é sobre isso. É sobre eu deixar que a criança, que aquele cesto que está lá naquele lugar, ele esteja lá, mas a criança observe, que a gente seja capaz de segurar as nossas expectativas daquilo que eu realmente planejei, daquilo que eu realmente coloquei expectativa, mas eu seguro essa expectativa para mim, porque eu vou confiar que essa criança vá buscar aquilo dali. E se ela ainda não buscou, é porque não é aquele momento que ela precisa daquilo dali. Ela precisa desenvolver outras coisas. Então, por exemplo, se a criança ela tá lá deitada, ela já engatinha, ela tá aprendendo a engatinhar, mas aí eu coloquei o cesto de tesouro ali, do tesouro ali para criança. Não sei se vocês sabem o cesto do tesouro. O que é o cesto do tesouro? É um cesto, um cestinho, que a gente coloca alguns objetos que enfim, às vezes do interesse da criança. Argolas, colheres, bolas, enfim, coloca algumas coisinhas ali, um paninho, coloco ali. E aí eu deixo ali no campo visual da criança. A criança tem várias experiências sensoriais com esse cesto. Ele é importante? Ele é, mas eu não preciso dar no colo da criança. Eu deixo ali e espero que a criança ela tenha interesse de buscar por aquela, por aquele ponto de interesse, né? Ela tem que ter ela vai buscar. Se ela ainda tá tentando engatinhar e aquele dali não foi o ponto de interesse dela, às vezes o ponto de interesse dela é uma linhazinha que tá ali no chão. E ali ela perde ali, naquele tempão ali. Nossa, mas isso é uma sujeira, tira, joga fora. Aí vem o adulto, intervém, né? Tira dali, dá a oportunidade da criança fazer aquele movimento de pinça, de sentir a textura daquilo que ela pegou. Pode ser um papelzinho pequeno que tem uma textura diferente de um fio de cabelo, que tem diferença da textura de uma linha. Então é sobre a gente esperar e confiar na criança, segurando as nossas expectativas. Michele,
Mas o que eu faço com o cesto de tesouro? Já coloquei, tem uma semana que a criança, ela ainda não foi lá, buscou ele. Ok, você tem várias possibilidades, mas eu confiaria um pouco mais no meu trabalho, naquilo que eu planejei, né? Mas eu confiaria principalmente na minha criança, que ela ainda vai chegar ali. Às vezes ela teve um interesse, olhou, passou perto e saiu. Às vezes, a forma como eu disponho aqueles materiais, aqueles objetos, ainda não foi a forma que despertou interesse para a criança. Eu posso tentar de outra forma? Claro que pode. Mas eu sugiro que a gente insista, mas insista a partir da observação que a gente faz com a criança. Se a gente não observa, se a gente não é curioso, se a gente não faz, não pratica essa observação, não tem resposta. Não tem como eu te dar essa resposta, porque cada criança ela é um sujeito individual. Ela tem interesse individual, ela tem formas de se desenvolver de forma diferente, não é tudo da mesma forma. Embora a gente tenha lá, né, algumas tabelas de desenvolvimento que são importantes, a gente não pode jogar tudo no lixo, não é sobre isso, mas a gente entender que aquelas tabelas de desenvolvimento, ela não diz respeito a todo mundo que tem que ser tudo igual, não. Ela é uma perspectiva daquilo que a criança pode alcançar naquela idade, mas isso não quer dizer que ela não possa ter nenhum atraso. Quer dizer que a gente precisa ali, ok, tá, mas agora tá destoando demais, Michelle. Eu tô observando, essa criança realmente não tá conseguindo, sei lá, se movimentar direito, sentar, ela não consegue, não sai nenhum balbucio, enfim, não sei. São vários fatores, mas eu só vou conseguir observar, saber disso observando. E ali eu vou confiar nessa criança. Eu tenho que ter um tempo? Sim, tem que ter um tempo para a gente deixar que essa criança evolua. Mas se essa criança não evoluir, eu vou buscar ajudas externas e com essas ajudas externas a gente vai replanejar todo ali aqueles movimentos sem fazer antecipações, mas buscando um ambiente propício para essa criança se desenvolver. Mas quando eu coloco isso tudo à disposição da criança, ou seja, um ambiente que proporcione movimentos livres, que proporcione estímulos dentro daquilo que a criança precisa, que não é brinquedos que faça para a criança, brinquedos barulhentos, brinquedos coloridos, né, não, demais, né? Não é sobre isso. A criança, principalmente as crianças de 0 a 3 anos, elas precisam desenvolver muito sobre experiência, né? Eu diria que é a primeira infância, mas como a gente está falando de Amy Pickler aqui, vamos pensar que essas experiências sensoriais para a criança pequena, para o bebê, elas são importantes para ela se desenvolver e alcançar o próximo passo. E aí, outro ponto que ela fala aqui sobre a observação, né? Então, recapitulando, os parâmetros de observação são qualidade da atividade, o seu conteúdo, a sua duração e o lugar que ocupa em relação ao comportamento global da criança. Então, não se trata de medir o que ela é capaz, mas sim da gente olhar a criança que está espontaneamente na atividade. E ali eu vou descobrindo quais são os interesses da criança. E ali eu vou descobrindo como ela se movimenta, e eu vou descobrindo como que ela está evoluindo, ali, na nossa observação. E aí, ela fala aqui um pouquinho mais para baixo, na página 47. Quando observamos, devemos fazê-lo de duplo ponto de vista, o do adulto e o da criança. Por quê, Michelle? Porque a criança, ela não brinca, ela vive o momento. Eu acho que eu falei isso um pouquinho antes. Ela vive o momento. Ela vive muito seriamente, implicando-se completamente, envolvendo nas suas funções e todas as suas emoções a cada ato, desde o nascimento. E é tão importante a gente pensar sobre isso, porque aí a gente cai naquilo que eu falei no vídeo anterior. Então, quando a gente vai trocar uma criança, eu pergunto, eu observo primeiro. Eu entendi, ela fez cocô. Eu posso esperar um pouco para trocar essa criança? Se eu estou num ambiente de creche, de escola, será que eu não posso fazer esse movimento com outras crianças que já estão mais disponíveis para esse momento de troca? Não, realmente, Michelle, ela só é a última. Mas como que eu posso chegar nessa criança? Como que eu posso conversar com a criança? A gente acha que a gente não precisa conversar com a criança, mas é fundamental que a gente converse com a criança, porque ela tá entendendo a gente. Embora ela não pronuncie, e às vezes a gente fica esperando essa pronunciação
verbal, por um choro. Não, a gente precisa conversar com a criança entendendo pelos olhares. Quando essa criança ela, ela busca por nós, ela busca por essa confiança, por essa segurança, por esse conforto, porque é isso que vai dar a ela a possibilidade de conseguir continuar naquilo que ela estava começando a explorar. São esses olhares, são essa postura que a gente precisa mudar e não buscando respostas para crianças. Para as crianças, a gente precisa esperar um pouco que ela consiga buscar as suas próprias respostas e se ela precisar de ajuda, ela vai pedir pra gente. Ah, mas o bebê não fala, Michelle, mas ela vai olhar, ela vai resmungar de um jeito que ela vai te comunicar que ela está pedindo ajuda. E todos esses balbucios, todos esses movimentos, todos esses momentos, quando eles são bem observados, a gente vai conhecendo. Vocês já ouviram aquilo ah, que eu não sei assim, né? Mas já ouviram aquilo que fala que quando a criança chora, ela tem vários tipos de choro, choro de fome, choro de que tá cansado, tá doente, enfim, a gente, né, quando observa essa criança, a gente tem esse ponto, né, esse ponto de observação. Isso acontece em relação aos movimentos, em relação aos olhares. Ela vai buscar, se você é o adulto de confiança dessa criança, ela vai buscar por você, pelo seu olho, pelo olhar. E aí, essa criança, ela vive muito seriamente, implicando-se completamente, envolvendo todas as suas funções e todas as suas emoções em cada ato, desde o nascimento. Apenas a observação externa descobre nessa atividade os sinais de uma evolução, os elementos mais ou menos favorecedores de progresso, os fatores de comportamentos futuros cada vez mais complexos. Para a criança, não se trata de preparar para o futuro, porque ela está vivendo o agora. Porque é sobre a atividade que ela está desenvolvendo agora, essa atividade interessada, essa busca, né? Por isso, quando a gente fala assim, mas vou passear com a criança, então, sei lá, vou para o lado externo. Se a criança ela está olhando para o passarinho, se ela está olhando para a árvore, como se aquela árvore fosse uma pintura, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas sabe quando você vê algo que é tão belo, mas tão belo, que você para contemplar? É essa ação que a criança tem toda vez que ela está descobrindo algo novo. Então, às vezes, ela está vendo aquela árvore que é uma árvore, é verde, mas não é daquele formato que tem aquela outra árvore. Então, ok, ela está olhando ali. Às vezes a gente está com pressa. E aí a gente fala, vamos, ou vamos, que tá na hora de, sei lá, tomar banho, que tá na hora de ir embora. Mas quando a criança ela tá ali contemplando, ela tá também trabalhando todos esses aspectos sensoriais, também sensoriais, e ela está reconhecendo um novo ambiente, reconhecendo novas informações. Então, ali ela está experienciando, ali ela está buscando um conhecimento que às vezes ela não tinha antes, né? Que às vezes ela está fazendo conexões que a gente não vai saber quais são, que a gente não espera. Que é um pulo do gato para ela se desenvolver um pouco mais em outros aspectos. Então, a gente precisa ter esse momento e essa paciência de esperar por esse desenvolvimento da criança. E eu sei que quando a gente está falando para ambientes escolares, para ambientes de casas de acolhimento, tem toda uma rotina a ser seguida. Eu entendo isso, mas a gente precisa começar a pensar sobre a criança nesse processo e como que as instituições elas podem melhorar adequar as necessidades da criança. Porque quando a gente vai olhar para uma instituição, é só um parênteses aqui, eu já volto para o livro, mas quando a gente está olhando para uma instituição e a gente centra nas necessidades do adulto, somente nas necessidades do adulto, aquela instituição ela não é para criança. Embora ela seja uma creche, embora ela seja uma escola, ela não é para criança, ela está sendo olhada e pensada pro adulto. Michelle, a gente precisa de recursos? Precisa. A gente precisa de tantas coisas, a gente precisa de tantas, mas tantas coisas, tantas melhorias. Eu concordo completamente. Mas se a gente se estagnar agora, a gente não vai conseguir evoluir. E eu vejo um ponto de avanço quando eu fico sabendo que esse livro ele é um livro para um concurso. Quer dizer, a gente está olhando para bebê, a gente está olhando para criança de uma outra forma.
de uma outra perspectiva. Só que para a gente evoluir nisso, a gente precisa continuar se formando, a gente precisa continuar com essa formação de educadores, com essa formação continuada dos educadores, para que eles tenham acesso e para que a gente consiga mudar esse ambiente escolar pensando no que é o melhor para a criança, quais são as adaptações, quais são as adequações que a gente pode fazer para essa criança, para que ela se sinta confortável e segura nesse ambiente, né? Então, são todos esses aspectos que a gente precisa olhar. Isso dá um ponto para conversa. Mas vamos voltar aqui para o livro, né? E aí, passando um pouquinho mais, ela vai falar assim, lá no ponto que ela fala assim, ó, o que constatamos? É que são várias coisas e eu tô tentando enxugar um pouco aqui, né? A gente precisa entender que quando a criança ela busca pela atividade, independentemente do que ela tá fazendo, ela ela tá buscando essa atividade por interesse, e quando a gente não interrompe, ela tem essa possibilidade de evoluir um pouco mais dentro daquilo que ela precisa naquele momento para aperfeiçoar aquele movimento. Então, nenhuma criança ela sai andando de um dia para o outro. Ela tá lá deitada e aí ela vai conseguindo movimentos, pequenos movimentos, aí ela consegue girar e ela consegue girar e aí antes de girar ela consegue sustentar um pouco o pescoço, né? Até um pouco antes, aqui lá na página 46, 47, na verdade, ela vai falar da criança, né, com 8 dias, depois de mamar nos braços da mãe. Então, ela fica imóvel, ela vai girando os olhos, né, em todos os sentidos, buscando, né, esse movimento exterior, e aí, deitada no berço, ela vai agitando os braços, né, ela vai falar sobre isso. E aí ela traz uma reflexão, né, do que faz o adulto nesse processo. Então, o adulto, ele tem uma atenção cálida e reflexiva para segurar uma sensação de segurança. A criança reencosta a nuca e as costas para que ela se sinta segura. Quando ela se sente segura, então ela relaxa. Da mesma forma, não com os mesmos movimentos, mas da mesma forma é a criança que se sente segura num ambiente planejado para ela ali, todo planejado para as necessidades dela. Se tem um obstáculo, muito provavelmente, ela vai buscar nesse campo de visão esse adulto referência para ela. E quando a gente olha para a criança, se a criança precisa que a gente esteja ali olhando para ela, ali na frente, no campo de visão dela, essa criança ela vai se sentir segura a partir dos nossos olhares, a partir daquilo que eu demonstro para a criança. E ali, e aí, caminhando aqui, né, sobre o que ela vai falar que constatamos, né, que para que a vida ativa de uma criança seja satisfatória, para que ela e para o seu educador, cremos que haja dois fatores fundamentais: que a criança tenha liberdade de movimento e que ela tenha alguma coisa com que ocupar-se relacionado ao seu desenvolvimento. Então, ela precisa de algo que seja que seja do seu interesse, mas relacionado ao seu desenvolvimento. Necessariamente tem que ter um objeto? Não, depende. Depende da criança, depende do ambiente, como esse ambiente está preparado, quão amplo esse ambiente ele é para essa criança ter esse campo e essa possibilidade de movimento, e ali eu vou observando, vou vendo aquilo que ela vai alcançando. Se eu estou falando de uma criança que ela ainda não consegue alcançar outros movimentos, uma amplitude de engatinhar, de buscar melhor outros objetos, lógico que eu tenho que dispor alguns objetos ali próximo a ela, porque ali eu dou a possibilidade dela se desenvolver nesse sentido de rolar e buscar por esse objeto, mas também de esbarrar, né? Ela tá ali do lado, ela esbarrou em alguma coisa, mas tentar pegar aquele objeto e colocar para ela explorar. Então, isso tudo depende do que eu estou falando, de qual criança que eu estou falando, mas também dessa preparação desse ambiente para essa criança. E aí, ela vai falar assim, outro ponto, né, que é a importância durante o primeiro ano do brincar autônomo iniciado pela própria criança.
E aí ela fala aqui, os adultos poucas vezes veem no recém-nascido absorto na contemplação e na descoberta do seu entorno. Em geral, quando se aproximam do bebê e entram no seu campo visual, modificam a situação. Então, quando aqui que ela vai falar aqui, na observação, a gente precisa se manter num campo de visão que não necessariamente a criança esteja vendo a gente. A gente não vai deixar essa criança ali, né? Ah, preparei o ambiente, coloquei as crianças ali, nenhuma engatinha tá ali se desenvolvendo, né? Ali, né, eu coloquei ali os objetos e pronto, larguei a criança. Não é isso. A gente precisa observar essa criança, anotar quais são essas mudanças que essa criança está fazendo para eu saber e conhecer essa criança. Eu falei isso anteriormente para vocês. Porque quando a gente. E aí é importante a gente não estar no campo da visão da criança o tempo todo para que ela se limite, não se limite, mas para que ela amplie a sua possibilidade de explorar esse ambiente, esses objetos, até ela não conseguir mais. Ok, esse daqui eu cansei. Ela vai começar a chorar, reclamar, ela vai fazer alguma coisa ou buscar por outra coisa que seja do interesse dela. Porque ela já esgotou as possibilidades de exploração daquilo dali, seja de um objeto ou de um movimento. E aí ela vai buscar pelo próximo. Só que quando eu tô lá no campo da visão no campo de visão da criança, eu vou entregando coisa para ela, entregando coisa para ela, ou mudando, ou conversando, não paro o tempo todo. O que que acontece? Essa criança, ela vai falar assim, na verdade, não é que ela vai falar aqui, mas eu vou falar, a criança, ela perde o seu ponto de interesse. Ela perde, esgotou, tá ali. E é aquilo que eu falei ali anteriormente. Se eu vou entregando tudo para a criança não precisa de esforço, porque tem alguém fazendo para ela. Tem alguém buscando coisas para ela, ela não precisa de esforço. E quando eu não posso estar ali para essa criança chora. Essa criança chora porque ela foi ensinada que ela não tem autonomia para ir buscar pelo próprio movimento. Ela não tem autonomia para ir buscar pelo seu ponto de interesse. Então, isso é muito importante para a gente se colocar bem atento. E aí ela fala aqui que ao ver o adulto, é normal que o bebê comece a observá-lo, de acordo com sua idade, suas experiências anteriores e o valor afetivo que para ele tem o adulto que se aproxima. Estará atento ou na expectativa. Ele às vezes ri, dá pequenos gritos de alegria, se põe inclusive sério, ou se põe a chorar. Se o adulto estabelece um contato falando ou lhe mostrando um brinquedo, se começa a brincar com ele, o bebê escuta e participa. Mas o que que acontece? Ali a gente tira essa oportunidade da criança. Ali a gente tira a oportunidade dessa criança. Então, esses momentos, eles são muito importantes e valiosos para o recém-nascido, também do adulto, da participação do adulto, também da participação do adulto. Mas nem sempre é desse adulto, dessa participação que essa criança precisa nesse momento. E aí ela vai falar assim, lá na página 50. Quase não sabemos nada sobre o que passa com a criança pequena, contente e satisfeita. Quando ela não nos vê e nós não a vemos, quando brinca no lugar que lhe é habitual, um lugar espaçoso, adaptado à sua liberdade de movimento e bem promovido de brinquedos. Para a criança, esses minutos e essas horas são tão importantes e valiosos como o tempo que passa em nossa companhia. Se o adulto consegue observar a criança nesses momentos, sem que a criança se dê conta, né, sem estar no campo de visão, pode ter uma alegria e uma satisfação muito grande. Então, se eu não estou ali para a criança, fazendo as coisas para a criança, mas eu estou conhecendo essa criança, observando essa criança, que é isso que ela precisa nesse momento, eu vou me surpreender, né? Quando a gente é um ponto, gente, que eu acho que é importante a gente refletir, sabe por quê? Porque se trata da gente se colocar como centro. Então a criança tá lá brincando sozinha, aí eu já chego lá, oi, e aí vou, olha que bonitinho, tá brincando com isso. Às vezes eu até tiro o brinquedo que a criança tá brincando e começa a balançar, ou eu vou lá e meto mãozão, né? E vou brincando com a criança ali. Ok, entendi que isso diz respeito a você, mas não é sobre você, é sobre a criança, né? Não é sobre nós, é sobre a criança.
É sobre esse desenvolvimento da criança. Então, não, Michelle, mas eu não vou fazer isso nunca mais. Eu vou fazer em alguns momentos, mas que esses momentos eles não sejam contínuos, que eu dê que eu consiga dar a oportunidade dessa criança ir buscar por isso. Ir buscar por esses movimentos. Ela também busca por nós. Ela vai buscar por nós. Mas nesse momento que ela está ali, é que ela consiga realmente estar ali presente, fazendo aquilo que ela precisa fazer. Bom, e aí lá um pouquinho mais para baixo, lá na página 50 ainda, quando a criança ela não está rodeada de brinquedos inoportunos que se movem ou produzem ruídos a cada gestos involuntários que faz e quando está confortável em seu corpo, livre em seus movimentos, então sua atenção e seu interesse se organizam no ritmo exato da sua maturidade, no nível que corresponde ao estágio do seu desenvolvimento. Então, quando a criança ela não tem estímulo demais, quando a criança ela não tem alguém que fica atrapalhando ela ali, é, a criança ela consegue se concentrar nessa atividade que ela está fazendo. Mas, e aí você pode me perguntar, mas Michele, como que vai fazer essa condução toda em, em uma sala que eu tenho várias crianças? Como que eu vou fazer essa condução toda? A gente vai preparar esse ambiente. Lembra que eu tinha falado do adulto ser o adulto referência? Quando a gente está trabalhando nas escolas ou em creches, a criança ela vai fazer essa escolha desse adulto referência. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas eu vou tentar me ater aqui ao livro, à organização que eu fiz aqui para poder trazer para vocês. Mas quando a criança ela busca esse adulto referência e a gente tá lá, a gente vai fazer essa divisão das crianças, né? Não sei quantos adultos são por turma, mas vamos supor que seja, sei lá, 4 contando com o educador, quando a gente está falando de crianças do berçário, né, de 0 a 3. Se a gente está falando de 4 adultos, eu vou dividir essa quantidade pelos adultos. E ali eu vou trabalhar com essas crianças, eu vou ser o ponto de referência dessas crianças. Implica em outras coisas? Implica em várias outras coisas, questionamentos que eu também já tive, que eu também me faço às vezes, mas é importante a gente pensar que isso a gente chega em outro campo, que seria o campo de pensar qual que é o papel, não sobre qual que é o papel do educador, mas pensar em como que essas políticas públicas elas estão sendo feitas para que a gente atenda essa criança da melhor forma. Se eu consigo perceber que essa criança se desenvolve melhor em um ambiente em que tenha mais adultos, com um pouco menos de crianças, né? Para poder observar ali e ver. Por isso que essa observação que a gente faz aqui ela é tão importante, que a gente faz dentro do ambiente escolar, ela é tão importante, porque ela gera dados. Mas quando a gente faz essas observações e a gente consegue pensar em soluções, mas a gente também consegue levar isso para a direção, a gente consegue levar isso para a coordenação, a gente consegue levar isso para outras instâncias, para que esses ambientes eles sejam melhores preparados e com mais profissionais para atender a necessidade dessa criança. Eu não vou me ater aqui porque não é sobre isso que fala o livro, mas eu entendo esses questionamentos, eles são pertinentes, mas a gente precisa pensar é que como que eu vou atender essa criança? Como dentro desse espaço eu vou atender essa criança? De acordo com essa abordagem, o que ela traz para mim que eu posso ajudar a melhorar? Será que é na hora de limpar essa criança, de trocar essa fralda para essa criança, dessa criança? Será que ali naquele momento eu posso me dispor para aquela criança de forma a observar essa criança, a ter um olhar atento, a olhar nos olhos dessa criança, a conversar com ela, a pedir licença para ela ao tocar no corpo dela, né? Todos esses aspectos, eles são importantes. Todos esses aspectos são importantes. E quando a criança está lá explorando no chão, nem sempre todas as crianças estão no mesmo ambiente, nem sempre algumas crianças às vezes dormem, outras crianças
naquele horário não dorme mais. Então, quando eu conheço a rotina dessas crianças e eu vou sabendo de forma individual como ela vai se manifestando, a gente vai tentando é, a gente vai tentando construir soluções para aquele ambiente que eu tenho ali, tá? E aí, vamos voltar para o livro, porque senão não acaba, né? Vamos voltar aqui. Então, a criança, ela pode deter-se ao seu gosto em um objeto ou em um acontecimento. Ela está atenta aos seus gestos, às suas mãos, aos seus pés, olha a natureza e os objetos. Ela observa os movimentos, ela observa aquilo que está ao seu entorno. E a partir dessa observação da criança, ela também vai buscando outros. Quando ela tem essa possibilidade de esgotar, essa possibilidade de observar, essa possibilidade de explorar o movimento, de explorar o objeto, ela vai buscar por outros, né? E ali, né, a atividade da criança também se organiza em função da sua capacidade de atenção. Se é uma criança que tem uma capacidade de atenção muito mais concentrada, com certeza o seu interesse por aquele objeto, ele se amplia. Esse tempo de exploração, ele também se amplia. Se o seu interesse ele se esgota rapidamente, ela vai buscar por outra coisa, né? E aí, não é só isso que vai influenciar. A gente precisa pensar que da mesma forma que a gente às vezes não acorda tranquilinha para poder ir para a escola, ou a gente não acorda tranquilinha para poder cuidar da nossa casa, dos nossos momentos, né, das crianças, enfim, a gente não acorda, né, com um humor legal para poder conduzir aquele dia, a criança também não tem obrigação de fazer isso. A criança não tem que estar bem o tempo todo. E aí, quando eu começo a observar essa criança, eu vou observando os momentos que ela olha. Hoje eu tô achando que essa criança ela tá mais irritada, né? Ela não tá conseguindo concentrar nessa atividade. Não, então, o que que eu posso fazer? Será que um banhozinho acalma? Eu vou criando possibilidades a partir do momento que eu vou observando. E uma coisa muito importante que eu acho que nessas observações se pergunte, porque nenhuma pergunta ela volta vazia. A gente pode voltar com outra pergunta, mas nenhuma pergunta ela volta vazia. Então, se pergunte, né? Ok, o que que nesse ambiente está diferente que pode estar irritando essa criança hoje, se ela está mais chorosa, né? Ou o que nesse ambiente deixou essa criança mais calma? Olha, ela está observando esse cesto. Será que é o cesto? Vou dispor mais vezes de cesto. Vou buscar um cesto num formato um pouco diferente para ver como que ela explora. E aí eu não vou entregar, mas eu vou dispor esse material ali para a criança para que ele busque por ele. E se ele ainda não buscou, eu continuo insistindo de formas diferentes, em dias diferentes, mas eu vou insistindo para aquilo que vai acrescentar para a criança dentro daquilo que ela demonstra de interesse para a gente, tá? E aí, é, deixa eu ver se eu pego aqui. Agora lá na página 51, né? Eu falei, né, que a criança ela se organiza na sua capacidade de atenção, no seu interesse, no seu humor naquele momento. Pode interromper a cada instante sua atividade livre e espontânea e, de fato, faz isso frequentemente. Então, o que que ela quer dizer aqui? Que nós adultos, nós fazemos isso o tempo todo, a gente interrompe, né? Ah, se ela viu o pássaro, a gente tá vendo que ela tá vendo o pássaro e ela tá sorrindo pro pássaro. Às vezes a gente acha bonitinho e vai lá, é o pássaro, né? Não quer dizer que a gente não tenha que falar o tempo todo. Não quer dizer que a gente não tenha que falar. Quer dizer que a gente não precisa falar o tempo todo. Quer dizer que a gente pode esperar para um outro momento para poder falar para a criança: olha, você viu o pássaro, né? Olha outro pássaro aqui. Eu posso esperar ela se esgotar. Ah, ela virou, sei lá, ela olhou e aí ela explorou nessa visão, né? O pássaro, ok, o pássaro voou. Ela virou, foi brincar de outra coisa, apareceu outro pássaro. Aí a gente pode falar com a criança, mas a gente não precisa falar o tempo todo e estar tá ali o tempo todo, porque nós não somos protagonistas do desenvolvimento da criança. Quem é protagonista do desenvolvimento dela é ela, não somos nós. E aí, eu vou mudar lá
a gente vai dar um pulinho aqui, ó, lá para a página, deixa eu ver se é a página 53. Ok. Porque, assim, ó, deixa eu só concluir aqui, né? Aqui da página 52, eu sempre acho que eu posso falar mais um pouquinho. Então, a criança, ela vai modificando esses interesses, essas ações, né? Se esgotando nessa exploração desses movimentos, desses objetos, né? E ali ela vai conseguindo modifica o interesse dela, modifica as explorações dela, ela vai esgotando ali. Quando ela tem essa possibilidade, ela vai aperfeiçoando as suas capacidades. Então, ela não só se desenvolve, mas ela também consegue aperfeiçoar suas capacidades, aprendendo a estar atento nos resultados dos seus atos, porque se ela explorou, né? Ok, explorei, consegui, sei lá, tô pegando isso aqui, não sai, sei lá, esse paninho não tá querendo sair daqui dessa cesta. Ela vai tentando, não irritou ela não pediu ajuda, a gente não tem o porquê ir lá intervir. Ela vai se esgotar naquele momento, larga lá, ela vai soltar, ou enfim, se ela não pediu ajuda, a gente não faz. E aí a criança, ok, no outro dia vai lá e pega, e ela continua ali. Ou se ela desistir e procurar outra coisa, ok. Se ela não desistir, continuar insistindo no outro, no outro, no outro dia, ela precisa ali explorar, né? Então ela vai aperfeiçoar até que ela consiga tirar esse paninho de dentro desse lugar, né? Enfim, ela vai aperfeiçoar isso, desde que esse paninho não esteja com nós, seja um bebê, né? Vamos lá. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu queria passar aqui para vocês. Quando a gente dá essa liberdade de movimentos, ela vai falar lá na página 53, no ponto a importância durante o primeiro ano de vida do movimento autônomo iniciado pela própria criança. Quando a gente dá essa possibilidade de movimento, significa que a gente amplia, quando a gente coloca esses materiais adequados para ela descobrir, ela experimentar, aperfeiçoar e viver cada fase do seu desenvolvimento, a gente amplia essa possibilidade de exploração de posturas, de movimento, né, de aprendizado dessa criança. E aí, eu quero trazer uma coisa que eu achei bem importante para vocês. A gente já está quase finalizando. Quais são essas vantagens, né? Quando eu faço isso, quando eu coloco esse ambiente, quando eu estou atenta, eu estou fazendo essas observações, quais são as vantagens que a gente tem disso? Aí ela vai falar aqui, isso aqui eu acho bem importante. Por meio da motricidade livre, desenvolve-se uma atividade realmente autônoma e contínua, que é um fator fundamental para a estruturação de uma personalidade competente. E eu digo mais, não é só uma personalidade competente, mas uma personalidade com autoconfiança, com autoestima. Porque ela está falando sobre aquilo que ela consegue, não tem alguém falando para ela que não consegue. Porque mesmo que a gente não fale, a gente demonstra, né? Então, às vezes a gente não tem aquela paciência de esperar a criança ali explorar aquele objeto, ou falando até de criança maior um pouquinho, a gente não tem essa possibilidade, essa capacidade e paciência por falta de planejamento muitas vezes do adulto. E eu não tô querendo colocar a culpa em adulto, porque eu vivo isso na minha prática de mãe, eu já vivi isso na minha prática escolar. Às vezes a gente não tem experiência, não tem paciência de esperar a criança calçar uma meia. Mas se a gente espera um pouco mais, essa criança ela vai calçar. Mas às vezes ela precisa de 35 movimentos repetitivos para poder conseguir calçar essa meia. E pra gente é tão banal, só que antes quando a gente para observar, a gente observa que esses movimentos eles são minuciosos, né? Então, se ela não conseguiu ainda, às vezes ela precisa de mais um tempinho ali, né? E aí isso diz respeito à sua autoconfiança. E quando um adulto vai lá e fala: "Não, pode deixar que eu calço para você, eu vou te ajudar", eu tiro a oportunidade dessa criança aprender e se desenvolver, e eu digo para ela que ela não consegue, mesmo sem dizer que eu faço. Já pegou alguma coisa para você fazer? Você quer fazer, sei lá, tá fazendo um arroz pela primeira vez, sei lá. E aí alguém vem, não pode deixar que eu termine aqui, você vai queimar isso daqui.
É a mesma coisa. A pessoa falou para você que você não consegue, sem falar, tá? Então, voltando aqui, quais são essas vantagens? Então, a maneira progressiva que a criança tem de encontrar as posturas permite que ela volte com segurança com um movimento controlado à postura anterior. Por quê? Porque a criança ela tentou, ela explorou o próprio corpo e ela alcançou gradativamente esse outro movimento que faz com que ela consiga voltar para esse movimento inicial em segurança. Então eu preciso confiar na criança, né? Então, o segundo ponto. A criança, ela passa de uma posição assimilada a outra sem que haja rupturas no processo, já que cada postura tem um período de predomínio. Lá no início, ela vai falar, né, de quantos segundos, não quantos segundos, mas quanto tempo, quantos movimentos que a criança fez em tanto tempo. Sei lá, em 30 minutos, ela fez 72 movimentos de rolar. Mas esses movimentos eu só consigo saber porque eu observei, né? O que que a criança consegue, e eu só consigo ter dimensão disso e de como foi difícil no início e como que agora está mais tranquilo para a criança, se eu consigo fazer essa observação e se eu confio que essa criança vai fazer todo esse processo e ter a possibilidade de fazer essas assimilações que ela precisa para alcançar esse movimento. E aí, essa motricidade parece relacionar intimamente a necessidade constante de atividade da criança, os meios dos quais disponham a cada etapa de seu desenvolvimento. O quarto há uma relação entre motricidade e desenvolvimento intelectual e afetivo. A criança tem sempre os meios de escolher a posição mais adequada para poder manipular os objetos com tranquilidade ou para estar atenta ao seu entorno. Os movimentos e as suas posições lhe são de utilidade para contribuir com o esquema corporal correto e com deslocamentos, e seus deslocamentos são importantes para estruturar ativamente a sua percepção de espaço. Ou seja, quando a criança está ali, ela não está só desenvolvendo essa questão do movimento livre, mas a noção de espaço. Quanto espaço que ela precisa para ela poder virar. Parece bobo? Parece porque a gente não para pensar e a gente não para observar. Mas quando você observa a criança, é muita coisa que ela está aprendendo ali, né? E aí, o quinto ponto é: se ao princípio de cada estágio encontramos as características das tentativas e dos erros, assim como as dúvidas do início próprio de toda aprendizagem, uma vez adquirido seu gesto ou o movimento, em algumas horas ou dias, podemos notar a boa qualidade da coordenação e da economia de esforço. Ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, a criança ela aprimora o movimento, o desenvolvimento que ela teve ali dentro. Então, alguns pontos de impacto sobre os aspectos da relação entre adulto e criança. Aqui a gente já está caminhando para o fim, porque a gente vai até a página 57, na verdade, porque a página 58, ó, não tem, ó, a página 58 não tem, então vamos lá até na página 57. E aqui eu até marquei com dobrei aqui a páginazinha aqui para poder falar com vocês aqui, que é o início da página, para poder falar com vocês assim, para fechar mesmo. Temos que destacar que a criança da qual nos desinteressamos não pode ser um absoluto autônomo, da maneira como descrevemos. Como descrevemos, seu sentimento de segurança, sua comodidade motora e a riqueza adaptada de seu entorno exigem muito mais atenção individualizada e disponibilidade por parte do adulto que qualquer programa de atividade pré-estabelecido. Então, não é sobre o programa de atividade que a gente estabelece para a criança, mas é sobre a nossa disponibilidade de estar ali com aquela criança e para aquela criança. É mais difícil de realizar, porém, traz mais satisfação profunda aos adultos que estão ao lado das crianças, pais, educadores e cuidadores, pediatras ou enfermeiros. Ou seja, nessa complexidade de fenômenos que acontece ali
né, que determina esse desejo da criança de buscar um movimento, né, de ser ativa, de ser autônoma, nesse tudo, essa atitude de respeito por parte do adulto, de entender que não é ele o centro, não é sobre ele, é sobre a criança, quando ele faz ele programa essa atividade, não é sobre ele, é sobre a criança, não é sobre as capacidades dele, é sobre as capacidades da criança. Quando eu respeito tudo isso, eu consigo ser para essa criança aquilo que ela precisa que eu seja, que é um ponto de suporte, um ponto de apoio, um ponto de segurança para ela. E aí, com conclusão, apontamos uma hipótese sugerida por tantos anos de experiências, de observações e de comparações. Trata-se de ir mais além do que afirmar. A criança pode brincar sozinha e tirar proveito disso, porque eu preciso confiar nessa criança, preciso confiar que ela consegue. A hipótese é esta: a atividade autônoma escolhida, sustentada e realizada pela criança, atividade originada de seu próprio desejo, é uma necessidade fundamental do ser humano desde o seu nascimento. E a gente pode pensar aqui agora. Você buscou a sua profissão por quê? Qual era o seu ponto de interesse? Mas era algo que você conseguiu buscar por si só. E quando a criança ela é um bebê quando é criança, né, gente? Vamos falar a verdade. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito centrada no adulto, né? Uma sociedade muito adultocêntrica ainda. Mas quando essa criança ela tem a oportunidade de buscar por aquilo que ela quer, a gente vai encontrar nela uma felicidade e uma autoconfiança e um desejo de querer mais que a gente não encontra em todas as crianças, em todos os espaços, porque muitas vezes a gente não deixa que isso aconteça. A gente vai lá e faz intervenções desnecessárias. Imagine que você queria fazer alguma coisa. Quantos adultos a gente também não vê frustrados porque queriam seguir determinada profissão, queriam fazer determinadas coisas, mas que não faz por medo ou porque fica esperando a aprovação do outro. Todos esses aspectos dizem respeito às nossas experiências e muitas dessas experiências estão ligadas à nossa infância. Então, veja o quão importante é o papel do adulto nessa construção dessa autonomia, dessa autoconfiança, dessa autoestima dessa criança. Porque tudo está entrelaçado. O desenvolvimento da criança não é só o motor. Essa motricidade, ela também é psíquica, ela é afetiva, porque tudo impacta, tá tudo entrelaçado. Então, quando a gente dá um passinho para trás, segura as nossas expectativas, a gente dá a oportunidade dessa criança se desenvolver com mais autonomia e a gente consegue ser mais empático. Então, é sobre a gente, antes de abrir a boca, apertar, morder a língua e pensar assim: olha, eu vou esperar mais um pouquinho. Antes de eu ir fazer um movimento para ajudar a criança, eu penso assim: não me pediu, vou esperar mais um pouquinho. Vou esperar mais um pouquinho. Ela precisa ver que ela consegue. Eu não preciso ali, ela não está pedindo por mim. Agora, se a criança chorou, ela está pedindo por você, lógico, você precisa ir lá e fazer as intervenções necessárias, né, de acordo com o acontecimento. Mas não sendo assim, gente, se segura que é importante. E aí, só para fechar aqui, segundo M. Pickler, a motricidade em liberdade e um ambiente rico e adequado que corresponda ao nível dessa atividade são duas condições de satisfação dessa necessidade da criança. Então, quando eu tenho essa disponibilidade para essa criança de compreendê-la, de entendê-la, de sustentar esse ambiente, né, confortável para essa criança, com objetos que são de fundamental importância para ela se desenvolver, eu consigo dar a ela a oportunidade de ser ela, de fazer por ela, de
de se desenvolver nessa motricidade livre, que também não é só sobre motricidade, que é sobre a psique, que é sobre esse desenvolvimento amplo, esse desenvolvimento global, esse desenvolvimento total dessa criança, porque não é só sobre uma coisa. A gente não é só uma coisa, a gente é um monte de coisas, né? E aí, quando a criança tem essa possibilidade, ela se descobre. Tanto sobre o que é interessante para ela, sobre o que não é mais interessante para ela, sobre o que ela quer evoluir, sobre o que ela pode evoluir. E aí, eu falo assim, porque não diz respeito a só uma criança de 0 a 3. Isso diz respeito a uma criança de 0 a 7, diz respeito a nós adultos. Quando a gente tem um ambiente que é favorável para o nosso desenvolvimento, com certeza a gente é um pouco melhor, tá? É sobre isso. Vou tentar trazer mais rápido possível outro vídeo para vocês, né? Ainda falta um bocadinho aqui, mas eu tô tentando fazer o melhor com o que eu posso, com o que eu tenho. Aqui já são 11h20 e tá tudo bem, eu tô muito feliz por ter concluído esse vídeo. Eu espero que ele contribua com vocês, eu espero que ajude vocês nesse processo, tanto da maternidade quanto da educação, que a gente consiga mudar os nossos olhares, as nossas posturas em relação às nossas crianças e crescer cada dia um pouquinho mais para que a gente consiga ser um ser humano melhor para as nossas crianças. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta, comente, salva aí, envia para quem precisa, tá? E acho que clica no sininho, né? Clica no sininho, se inscreva no canal para que quando sair os próximos vídeos você também tenha acesso. É sobre isso. Espero que seja, espero que tenha sido bom para vocês, assim como foi para mim. Tchau.